Olá, meus amores do oitavo ano, tudo bem com vocês, príncipe e princesas? Professora Thais, aula de Geografia, Economia, Estados Unidos e Canadá, quarto bimestre, 26/10/2020. Tem um pequeno erro de digitação, não é terça-feira, é segunda-feira, série oitavo ano. Meninos, passando para relembrar que eu só estou substituindo o professor William essas 2 semanas. Nós já contratamos a professora que vai ficar no lugar dele, a professora Natália, que começa com vocês na terça-feira, dia 27 de outubro. Economia. Economia dos Estados Unidos da América. Olha lá, meus amores. Vamos lá? Considerado uma das maiores potências mundiais, a economia dos Estados Unidos alcançou em 2016 o Produto Interno Bruto, BIP. O que é Produto Interno Bruto? BIP. Então, se eu colocar lá BIP, escreva o que significa BIP. O que o oitavo ano vai escrever? Produto Interno Bruto, de 18 trilhões de dólares, sendo responsável por mais de um quarto do BIP mundial. Então, mais de um quarto do BIP mundial, quem é o responsável é a economia americana. O país pertence ao G7, grupo dos 7 países mais ricos e industrializados do planeta, além de ser sede de diversas indústrias transnacionais. É líder de investimentos em bolsas de valores e sua moeda, o dólar, é adotada como padrão em transações financeiras internacionais. Uma das moedas mais fortes do mundo é o dólar. As exportações dos Estados Unidos somaram cerca de 1, trilhão de dólares em 2017. O país é o maior exportador de produtos agrícolas do mundo, responsável por aproximadamente 10% da economia global. Então, os Estados Unidos não é forte só na questão da indústria. A agricultura americana, ela é mecanizada e tem forte tendência tecnológica. Então, ela também é muito forte na economia, a questão agrícola. O agronegócio dos Estados Unidos, ele é muito forte. Canadá, México, China e Japão são os grandes compradores e os principais produtores de produtos exportados são gêneros agrícolas, soja, frutas e milho, bens de capital, aeronaves, autopeças, computadores, equipamentos de telecomunicações e bens de consumo, automóveis e medicamentos. Vamos lá, vamos mudando aqui. No entanto, suas importações atingiram mais de 2 trilhões de dólares em 2017. Os parceiros que mais exportam para os Estados Unidos são China, México, Canadá, Japão e Alemanha, especialmente no que se refere a produtos agrícolas, bens de capital, computadores e autopeças e bens de consumo, automóveis, roupas, medicamentos e brinquedos. Com base nesses dados, percebe a relevância da China para as relações comerciais com os Estados Unidos, bem como seu poder de concorrência na economia global. Então, quem aí compete no mundo globalizado com os Estados Unidos, quem tem essa força econômica é a China. Nos últimos anos, houve um acirramento da disputa comercial entre os dois países. Então, uma disputa muito grande comercial entre a China e os Estados Unidos, especialmente no governo do Donald Trump, presidente americano eleito em 2016, o que vem resultando em uma série de negociações. Então, assim, tá tendo uma guerra comercial entre os Estados Unidos e a China, as duas grandes potências mundiais. Relação comercial entre o Brasil e os Estados Unidos. Se por um lado o Brasil não aparece como um dos principais exportadores e importadores comerciais dos americanos, por outro lado, nosso país é um dos principais parceiros. Cerca de 12,5% das exportações brasileiras vão para os Estados Unidos e mais de 16% das importações vêm de lá.
Alguns produtos essenciais para ambos os países são o algodão, o carvão mineral, o alumínio e o aço. O Brasil é um grande comprador de carvão mineral norte-americano e os Estados Unidos são um dos mais importantes clientes do aço e alumínio brasileiro. Então, o Brasil compra o carvão mineral dos Estados Unidos e os Estados Unidos, em contrapartida, compra alumínio e aço brasileiro. Em 2017, os principais produtos importados pelos Estados Unidos na indústria brasileira foram aviões, linha de montagem de aeronaves em São Paulo, São José dos Campos. Então, essa foto aqui representa, ó, essa linha de montagem de aeronaves. Em São José dos Campos, lá em São Paulo, há uma grande indústria aérea. A indústria e a agricultura. Olha lá, meus amores, olha lá. Um dos fatores que contribuíram para o desenvolvimento industrial dos Estados Unidos é sua grande riqueza em recursos minerais e energéticos, como petróleo, carvão, gás natural, minério de ferro, cobre e bauxita. Então, os Estados Unidos têm uma grande riqueza de recursos minerais. São o quinto maior produtor mundial de petróleo. O 11º em reserva de petróleo e o terceiro maior produtor mundial de refinados de petróleo. O país também tem a maior reserva de carvão do mundo. 27% do total de carvão do mundo está em terras americanas e é o segundo maior consumidor de energia elétrica. É o mapinha aí dos Estados Unidos, recursos minerais e industriais de 2010. A indústria norte-americana é altamente diversificada e desenvolvida, né? Então, é uma indústria muito forte, tanto economicamente quanto na questão tecnológica. Destaca-se no setor os ramos petroquímico, siderúrgico, automobilístico, aeroespacial, químico, madeireiro, de telecomunicações, eletrônicos, bens de consumo, alimentos, processados e mineração. Os Estados Unidos tanto produz quanto consome muito. É uma sociedade altamente consumista. As indústrias tradicionais estão concentradas no Nordeste e na área dos Grandes Lagos, região conhecida como um cinturão industrial. Nela se concentram setores como automobilístico, eletroeletrônico, alimentício, siderúrgico, aeronáutico e naval. Nas últimas décadas, a região sul e oeste se transformaram em mais um foco de industrialização pelo país, apresentando menores custos de produção e maiores incentivos fiscais do governo. Essa é uma área conhecida pelo Cinturão do Sol, porque tem clima predominante quente e ensolarado, e nela se destacam as indústrias aeroespacial e petroquímica. Na costa oeste, há o Vale do Silício. Meninos, meninas, prestem atenção. Quem gosta muito de tecnologia, que pense em um dia trabalhando com processamento de softwares, com tecnologia, tem que conhecer o Vale do Silício. É uma região mundialmente como a mais tecnológica. As grandes empresas de tecnologia estão todas concentradas no Vale do Silício, na Califórnia. Então, as empresas de tecnologia de ponta são naquela região, ligada à microeletrônica, informática, robótica, além de intensa atividade de pesquisa. BETS agropecuários. O país aprimorou o sistema de cultivo em cinturões agrícolas, conhecido como os BITs. São áreas principalmente da planície central, especializadas em monoculturas que formam o celeiro agrícola norte-americano. Os principais são o cinturão do algodão, o do leite, do milho e da pecuária e fruticultura. Olha o mapinha aí com cinturões agrícolas.
Agora, meus amores, deixamos os Estados Unidos e vamos lá para o Canadá. Canadá, economia. Considerado um dos países mais desenvolvidos do mundo, o Canadá também integra o G7 e é um dos países que tem o maior índice de desenvolvimento, um local ideal para se desenvolver, para se trabalhar, e possui um baixíssimo índice de analfabetismo. O governo canadense, ele trabalha muito na questão da educação. Cerca de 70% do valor da produção industrial canadense é proveniente de províncias como Quebec e Ontário. Os destaques são os setores madeireiro, papel e celulose, siderúrgico e eletrônico, equipamento de transporte e aviação, telecomunicação e informática. As indústrias do país em destaque para a siderúrgica, a metalúrgica, a indústria de papel e celulose estão localizadas especialmente na região dos Grandes Lagos, na costa oeste canadense. As atividades industriais é favorecida pelos valiosos recursos minerais do subsolo canadense, como cobre, zinco, ferro. Então, o Canadá tem muitos recursos minerais, além de uma grande disponibilidade de recursos energéticos, como petróleo, gás natural, hidroelétricas, e é o nono maior produtor mundial de petróleo e o terceiro país do mundo com reserva de petróleo. O país é um grande exportador de riquezas minerais, configurando-se como o terceiro maior exportador de minérios do mundo, com destaque para o alumínio, o zinco, o ferro e o chumbo. A intensa exploração de madeira da floresta boreal oferece matéria-prima à indústria de papel e celulose, muito desenvolvida no país, além de abastecer cerca de metade da demanda de papel jornal de todo o mundo. Então, o Canadá, ele produz a metade do papel de todo mundo na questão do jornal, do papel que é fabricado no jornal, da celulose para o jornal. Outra atividade econômica importante do Canadá é a agricultura mecanizada, realizada sobretudo nas áreas úmidas e férteis da planície central, também conhecida como área de cultivo do país. A região dos Grandes Lagos e Vale do Rio São Lourenço também tem agriculturas desenvolvidas, principalmente na produção de hortifruti e granjeiros, para abastecer seu mercado consumidor. O Canadá é considerado um dos principais produtores de alimentos do mundo, com destaque para cereais como trigo, aveia, centeio, cevada, ganola, linhaça, que são exportados principalmente para os Estados Unidos, devido ao seu clima que favorece a agricultura no seu país. As exportações são cerca de 433 milhões de dólares. Os parceiros para os quais o Canadá mais exporta é os Estados Unidos e a China. O país importa mais de 440 milhões de dólares em mercadorias, sobretudo nos Estados Unidos, na China e no México. Canadenses e norte-americanos são importantes parceiros econômicos, mas essa relação passa por um período de crise iniciada no comércio do aço. Por quê? Tanto os Estados Unidos quanto o Canadá, eles têm política de incentivo para as empresas. Então, começou uma crise econômica entre os Estados Unidos e o Canadá na questão do aço. NAFTA. Vamos lá, meus amores. O que é NAFTA? É a naftalina de eu colocar no guarda-roupa? Não, não é não. Estados Unidos e Canadá são participantes de diversas organizações internacionais. Entre elas está o Acordo do Livre Comércio entre o Canadá e a América do Norte, dos Estados Unidos. Esse acordo se originou em 1988 com Estados Unidos e Canadá. Em 1991, os dois países assinaram o Acordo de Liberação Econômica formalizado uma relação comercial. O México aderiu em 1992. Então, NAFTA é uma relação,
de consumo, de mercadorias, de compra e venda de produtos entre os Estados Unidos e o Canadá. Depois entrou o México. O professor William trabalhou muito com vocês nessa questão do NAFTA, tá bom? Então, por isso que eu já estou passando. Aqui tem mais. Então, vem falando mais sobre o NAFTA, né? Que longe de ter criado novas oportunidades para empresas norte-americanas e tê-las levado a contratar, o NAFTA favoreceu a descolonização industriais e a abertura de filiais no estrangeiro, particularmente no México, onde a mão de obra é mais barata. No setor agrícola, inúmeras empresas norte-americanas especializadas na transformação de produtos alimentícios também se mudaram para o país ao sul. O NAFTA não apenas diminuiu o número de emprego nos Estados Unidos, como também afetou a sua qualidade. Os trabalhadores da indústria demitidos foram para o setor já saturado dos serviços, hotelarias, manutenção, restaurantes, na qual o salário é menor e as condições são mais precárias. O acordo também teve seus efeitos desastrosos no México, podendo exportar em qualquer entrave aos Estados Unidos, inundar o país de milho subsidiado oriundo da agricultura intensiva, gerando uma queda no preço e desestabilizando a economia rural. Então, esse acordo foi muito ruim também para o México. Milhões de campesinos expulsos do campo migraram para procurar empregos nas cidades. E lá tem o quê? Baixos salários. Ou tentaram atravessar a fronteira para os Estados Unidos à procura de uma vida melhor. Atividades. Meninos, vocês vão copiar as atividades em folha de papel amasso ou folha de caderno, responder as atividades e entregar até o dia 6 de novembro. Essa atividade vai valer nota de trabalho. Tem que ser feita, não precisa ficar esperando prova para fazer atividade avaliativa, não. A atividade avaliativa ela acontece durante a semana. Então, você vai copiar e responder. Quem tem um livro, não é necessário copiar perguntas, somente resposta, mas tem que colocar a página. Quem não tem um livro, copiar para mim perguntas e respostas, tá bom? Olha lá. Lá na 6 explica o que é o NAFTA. Essa questão vocês não precisam de fazer, que vocês já fizeram com o professor William. Então, a questão 6 não é necessário fazer. Tá entendido? Questão 6 precisa? Não, não precisa. Tá bom? Então, beijos. Até a próxima. Responder as atividades e entregar até o dia 6 de novembro.